Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês, jovens? Obrigado. Eu também estou bem. Então bora lá. Bora iniciar nosso assunto sobre os gases, tá bom? Pegue a sua apostila, né? Tá bom, vamos lá então iniciar nosso assunto. Vamos começar vendo a lei de Boyle. Bom, é um exercício sobre a lei de Boyle. Então, lei, lei de Boyle. Bora lá. Ok. Boyle era um cientista, tá? Muito importante. Foi um cientista muito importante, ok? E ele descobriu algumas leis interessantes, tá? Era um cientista que realmente contribuiu muito aí para o estudo dos gases, né? E da física, beleza? Então, vamos lá. Ele tem uma lei que chama Lei Geral dos Gases. Eu vou escrever aqui, tá? E eu vou explicar a lei de Boyle com ela, tá bom? Vamos lá. Lei Geral dos Gases. Ok. Essa lei é o seguinte, ó. V1 vezes V1 igual sobre T1 é igual a T2 vezes V2 sobre T2. Imagine um gás contido em um recipiente, tá? É o gás, né? As bolinhas azuis vai ser o nosso gás. Beleza? E vamos imaginar aqui três grandezas. Vamos imaginar aqui a temperatura, a pressão e o volume, ok? Então, tem mais coisas que, obviamente, que vão determinar o comportamento do gás, mas vamos pegar essas três. Olha só. Então, a temperatura, a pressão e o volume. Vamos imaginar aqui que a temperatura seja constante, tá? Abreviação de constante aqui. Bom, como a nossa temperatura é constante, vou dar um conceito abrir aqui, ou melhor, como a temperatura é constante, o que acontece? Se você olhar aqui nessa fórmula, olha só, se essa temperatura é constante, vamos supor que o gás está passando por uma modificação. Está aumentando a pressão, ou diminuindo o volume, enfim. Só que a temperatura se mantém constante. Ó. Esse está variando a pressão e o volume. E a temperatura se mantém constante. Bom, se você olhar nessa fórmula aqui, como a temperatura vai ser o quê? Constante. Então, a temperatura inicial e a temperatura final é a mesma, não é? Então, o que você pode fazer? Simplificar. Então a lei de Boyle, ele descobriu variações gasosas mantendo o ciclo constante, a temperatura. Então a fórmula que nós vamos usar para responder questões que tem a ver com a lei de Boyle, ou seja, com a temperatura constante, é o que sobrou. O que sobrou em cima? P1 vezes V1 igual P2 vezes V2. Por quê? Ela é constante. Então vamos resolver esse exercício aqui, ó. 15 litros de determinada massa gasosa encontra-se uma pressão de 8 atmosferas. Então, 15 litros, vamos lá. Volume inicial é quanto? 15 litros, né? 15 litros. Encontra-se uma pressão de 8 atmosferas. Então, a pressão inicial é 8 atmosferas. ATM. Ok. Continuando. E a temperatura é de 30 graus. Então, qual a temperatura inicial? 30 graus Celsius. Ao sofrer uma expansão isotérmica, seu volume passa a 20 litros. Peraí, ele vai sofrer uma variação e agora o volume dele passa a quantos litros? 20 litros, né? Era 15, passou para quanto? E ele fala que a expansão é o quê? Isotérmica. Pessoal, essa palavra iso aqui, ó, tá vendo? Iso. Iso quer dizer igual. E térmica tem a ver com temperatura.
Isotérmica é uma variação que a temperatura é constante. A palavra isotérmica é o quê? Uma variação onde a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, não vamos obedecer. Isso vai obedecer qual lei? A lei de Boyle, que é regida por essa fórmula aqui, tá bom? Ok, então ele fala, então a temperatura é constante, quer dizer que a temperatura 2 é quanto? 30 graus Celsius também, não é? Então, 30 graus Celsius. Ela não vai mudar. Aí ele pergunta, qual será a nova pressão? Ele quer saber aqui, nesse exercício, ele quer saber o quê? A pressão 2. É muito simples. Como a temperatura é constante, tá vendo? Vai entrar na fórmula? Não. Vamos usar a lei de Boyle. Então, bora lá. Então, fica P1 vezes V1 igual P2 vezes V2. Qual a pressão inicial? 8. Qual o volume inicial? Então, a pressão inicial é 8. E qual o volume inicial? 15. Isso. Qual a pressão final? Não sei. Qual o volume final? É 20. Ok? Então, ora, 8 vezes 15 é 120. Igual a 20 vezes P2 é 20 P2, não é? Isolando P2, né? Isola ele, fica 120 dividido. Quem está com a variável, pessoal, fica embaixo dividido, tá? Então, P2 é igual. Quanto que é 120? Você pode cortar um zero, né? 2 dividido por 2 é 6. Então, chegamos à conclusão, 6, né? Ok, 6 o quê? ATM. Então, aqui, né? Então, olha só, qual é a pressão final do gás? 6 ATM. Foi um exercício fácil, não foi? Dócil, amado. Tá bom? Então, essa é a lei de Boyle, essa é a fórmula e nós usamos ela assim, beleza? Tranquilo, né? Isso aí, jovens. Fique com Deus.